título? Ai, gente, não sei. Não sei se eu tô pronta, preparada. Não sei se estou preparada para isso, foi assim, né? Vamos ver. Mariana, nós vamos ter na semana que vem a nossa segunda entrevista sobre o amor, Mariana. Ai, gente, eu Vamos fico emocionada. Eu fico emocionada. Ai, gente. Olha só. Semana que vem vocês vão assistir a entrevista que a gente fez com o Noé, um amigo querido, que veio contando sobre a trajetória dele, que inclui migração para outro país, né? Que inclui surpresa para a família, que inclui mudança de profissão, um negócio assim, ó, sensacional. Totalmente. Também com um detalhe, né, que existe assim, várias barreiras culturais. Que a gente enfrenta também, mas que tem, a gente sabe que tem suas peculiaridades. Exatamente. Acho que esse a gente pode adiantar, que não é brasileiro. Exatamente. A gente tem a nossa primeira entrevista internacional. Internacional e intercultural, gente. Eu tô achando Muito chique. muito Sobre amor, gente, é muito chique. Assim, se vocês não ficarem inspirados com isso, eu não sei mais o que vocês querem. Eu não sei, gente, por favor. Né? Pois é. E eu achei muito interessante, né? Por que é que a gente convidou o Noé, né? Primeiro porque a gente está fazendo esse movimento de ter mais entrevistas ao vivo e ele está aqui conosco. E também a gente é em defesa disso, né? Todas as pessoas têm uma história de coragem para contar. Então, todas as pessoas podem ser nossas entrevistadas, porque o que a gente mais quer mesmo é empoderar cada uma das pessoas que está aqui com a gente. A gente faz o script de pergunta, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma história de coragem. Então, É legal que sempre que a gente convida também, traz essa consciência, porque muitas vezes quando a gente chega a perguntar assim, qual que é a tua maior história de coragem? A pessoa nunca parou para pensar nisso, assim, né? Então ela vai buscar e reconhecer, né, na própria história o que é, né? Quais foram os momentos. E normalmente não é só um, assim, né? Mas tem coisas que marcam mais ou que mudam mais, né? E até aproveita a pessoa que se você está assistindo a gente agora, se pensa em qual é a maior jornada de coragem que você já teve. Se você responder nenhuma, eu acho que você está mentindo para você, porque não é possível. Às vezes a gente acredita que coragem é uma coisa, como falava minha avó, escalafobética. Não, sim. Não é. Exato. E muitas vezes é por isso, né? A gente não reconhece, né, o próprio movimento de coragem, assim, ou porque espera que é algo maior, que precisa ser algo muito grande, sim, ou porque não para pra pensar nisso, sim, né? E acha assim, não, nunca precisei de nada, assim, sei lá, gente, nascer, né? A gente sempre fala isso. Nascer já é um ato de muita coragem. Se descobrir no mundo, né? Acho que isso tem um pouco a ver com a nossa entrevista, né, da semana que vem, assim, né? Essa coisa de você realmente se descobrir, saber quem você é, aceitar isso, né? E modular a sua vida em relação, né? Sim, faz sentido, assim. Que é uma coisa que exige muita coragem. Você sabe o que eu achei bem sincrônico? A gente vai precisar fazer mais pesquisas se você quiser se candidatar, por favor, a gente vai ter que ter uma amostragem maior. Mas é a segunda entrevista que a gente faz sobre coragem e o segundo entrevistador que fala que a coragem é viver. Né? E aí eu acredito mesmo que coragem para amar é coragem para viver. Porque se você ama sem amar, e aí é óbvio que os dois entrevistados estavam falando de uma história de amor entre um relacionamento, mas amar é amar você, começa por você mesmo. Né? Sim. Inclusive, é impossível amar o outro, né? Assim, genuinamente sem, amar você mesmo, né? Aquilo que você é, como você se entende, o que você busca. Realmente, né? Coincidências, né? Apesar de eu não acreditar que elas existem. Exatamente. Pura e simplesmente, né? Mas de convidados que falam, né, sobre o mesmo viés, assim. E me conta uma coisa, Mariana, o que é que mais ressoou com você essa entrevista? Não, eu acho que tem muitas coisas que ressoam, assim, né, como sempre. Mas o que eu acho mais curioso, assim, talvez o que eu mais leve, assim, é o que a gente falou no começo, como a gente estava no nosso primeiro convidado
que vem de uma cultura que é diferente, eu acho que tem coisas que me marcam mais, assim, de você ver essa perspectiva de um outro lugar mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente fica aqui muito fechado, assim, no padrão, com coisas que já foram, né, assim, não vou dizer que superadas, né, mas, assim, coisas que a gente está acostumado e você não pensa, né, assim, o quanto, né, o desafio quanto pode ser feito. Então, tem uma coisa que, da entrevista, assim, que acho que me toca muito, é esse papel das ações que você tem, né, da coragem que você tem para iniciar algo, para fazer algo diferente, o quanto isso repercute em quem está vindo depois de você, ou nas pessoas que não que convivem com você, mas, né, não tem aquele exemplo, que é uma coisa que a gente já trouxe também em outras entrevistas, né, do quanto o teu ato de coragem serve de exemplo para outras pessoas, abre a possibilidade de aquilo seja naturalizado, ou seja aceito, e vai para esse lugar também que a gente sempre fala do pertencimento, né? Então, de você ver que você não é o único que está fazendo aquilo daquela forma. Porque normalmente, assim, a coragem ela vem, né, de algo que você tem muita insegurança, que você tem muito medo, você tem muito, né, assim, essa coisa do não saber. Então, quando você tem essa atitude e isso vira um exemplo para outras pessoas, as pessoas vão ver que elas não estão sozinhas mesmo, que elas não são as únicas, né? Sim, elas têm um outro viés, assim, isso é uma coisa que me marca bastante. Sim. Eu vou perguntar faço a mesma pergunta pra você, Júlia, mas eu imagino que seja também por esse viés, assim. Você sabe que pra mim, o que mais ressoou na entrevista que a gente fez foi essa percepção, assim, de que coragem, por mais que a gente aqui, né, eu acho que a gente traz as histórias de coragem exatamente, as trajetórias de coragem exatamente pra gente poder se reconhecer, que eu sinto que por mais que a gente tente filosofar sobre a coragem ou estruturar o que é coragem, na verdade a coragem é um momento, né? A coragem ela chega até você, a vida traz até você uma oportunidade. O nosso entrevistado, com toda a trajetória dele, e é geralmente algo que a gente não espera, geralmente é algo que está completamente fora da nossa bolha. Até porque eu faço uma fantasia de que você está meio que dentro, meio planejado, a gente tem algum controle, então eu sinto que a coragem ela também está muito ligada a esse lugar que é algo que a gente não pode se planejar. E por mais que a gente fale assim, você precisa estar preparado, a preparação ela é menos algo que você vai fazer e mais o fato de você realmente acreditar que é possível, que você merece, que é pra você, né, que é de teu direito. E aí então você sente que você está preparado para isso, ou você sente uma força te puxar tão grande que você não tem outra alternativa. E o amor desse lugar ele é muito revolucionário. Totalmente, né? Acho que a gente até fala um pouco sobre isso, assim, né? Que momentos de tensão que a gente tinha uma gata fazendo próxima câmera, então foi só uma pausa aqui, né? No raciocínio. Mas o que eu ia dizer é isso, né? Que até na entrevista a gente comenta, assim, né? O quanto o amor ele é inevitável, assim, né? Esse lugar aqui, porque é o segundo convidado que a gente traz que fala sobre esse tema, mas que vem outros, que vem mais, assim, que realmente é algo que exige muitas vezes a coragem, tanto de você viver, quanto de você falar, de você estar, assim, nesse lugar, mas que é necessário, sim, inevitável. Eu acho que o amor, ele sempre é corajoso. Né? Sempre. Mas eu acho que quando a gente tem uma pessoa que a gente vai entrevistar e a gente fala, conta pra gente qual foi a sua maior jornada de coragem, e essa pessoa escolhe falar foi o meu relacionamento, isso tem, né, um diferencial. Porque em si todo relacionamento ele exige uma coragem, porque ele é essa força, principalmente quando ele surge, dessa força inevitável do apaixonamento. E eu acredito que todos os relacionamentos deles não são obrigados, mas eles surgem desse lugar, porque o apaixonamento ele move a gente de um lugar, ele quebra todas essas barreiras. Ele tinha um filósofo que eu li uma vez e que ele falava que ele não acreditava que a gente mudava. A gente só mudava em duas situações na vida: ou a morte, que não necessariamente é a nossa, mas a morte de alguém muito próximo, e o apaixonamento. São duas energias que nos tragam, a gente não tem alternativa.
A gente pode resistir, Sim. mas elas nos arrastam para uma mudança. E eu sinto que o questionamento, o amor, ele é esse lugar que você vê quantas pessoas não têm uma história. Eu me apaixonei, eu mudei completamente, eu mudei de país, eu mudei de tudo, eu mudei de personalidade às vezes. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Sim. Às vezes realmente, né, de mudar a vida inteira, assim, de profissão, de trabalho, de lugar de viver. E não necessariamente é uma mudança pela outra pessoa, mas é uma mudança por si. Exato, sim, porque entende que aquilo faz sentido, assim, né, realmente, assim, porque não é pela outra pessoa, mas é pela relação, claro, assim, né, então desse lugar em comum, assim, do quanto aquela relação também te transforma, assim, né, eu acho que é isso que faz com que elas perdurem, assim, também, né, o fato de você sentir que há essa transformação, né, acho que muito dos relacionamentos, assim, ele vem pra isso, assim, acho que não é essencialmente uma parte inevitável mesmo, acho que isso acontecer. Mas quando você estava falando, eu estava pensando também que isso, né, nas entrevistas que a gente trouxe, são histórias, né, do amor romântico, mas isso eu acho que serve para o amor de um modo geral, assim, né, de relações que desafiam, movem as relações, né, elas são assim. Acho que a gente devia falar mais do amor e do afeto. Eu já estava aqui olhando a minha estante, que tem um livro que fala sobre apaixonamento, que apaixonamento ele não é só por uma pessoa, a gente também se apaixona por ideais, a gente se apaixona por ideologias, né? E isso também transforma o nosso mundo. Por mais que muitas vezes a gente que faz parte do antigo mundo lamente ou critique, aquela pessoa está se movendo. Mesmo que depois ela se perca no meio do caminho, aquele movimento, aquele empuxo está movendo ela para um lugar e ela já não vai estar no mesmo lugar que ela estava antes. Exato, pode ser que passe, né? Não é essa coisa mesmo de assim, né? A história do conto de fadas, eu acho que é longe disso, assim. Acho que realmente, né? Que se você pensar, por exemplo, o apaixonamento por uma ideologia, por algo que não é outra pessoa, fica mais fácil de visualizar, assim. E não tem esse ideal, assim, não, essa coisa que é pra sempre, que é, né, tipo, feliz para sempre. Não, é uma experiência de transformação, mas que pode vir a ser outra coisa depois, assim, né? Pode passar. Eu acho que a gente tem muito apego, às vezes, ao que é dar certo, se valeu a pena. Se a gente vai fazer esse caminho, ele vai valer a pena. Como se todas as coisas não valessem a pena de alguma forma, né? Tem que chegar em tal lugar. É isso, né? Até a gente comenta um pouco sobre isso, né? Acho que na entrevista não sei o quanto fica claro, mas é isso, né? Porque às vezes a gente tem o apego ou o medo, né, de mudar, pelo aquilo que a gente já viveu, como se o que a gente já viveu não tivesse valido, né? Assim, então, é isso, acho que tem muito a ver também, né, com a postura da coragem, de você olhar, a coragem, né, de você mudar, principalmente, assim, né, e seguir com a vida e não ter esse apego, assim, né, e reconhecer, independente do que você passou, como uma parte da tua história, que não tem, assim, que não foi perdido, né, não tem tempo perdido. Eu acho que o Noé ele traz um lugar da gente ver a coragem como esse lugar, com essa possibilidade de olhar além e não se paralisar pelas limitações autoimpostas ou impostas culturalmente sobre quem nós devemos ser, para onde a gente deve ir. Esse é um aspecto da coragem também. A coragem está em todos os instantes, em praticamente tudo, porque a coragem é agir com o coração. Agir com o coração é um convite constante da vida, mas acho que ele traz também essa tonalidade muito bonita da gente poder ver assim, tá, o famoso, onde é que você quer estar há 5 anos? Eu em si acho que essa olhar ele é muito limitado porque a gente nem sabe, né? E se a gente sabe alguma coisa, a gente está ainda vivenciado na bolha do que a gente acredita, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que
pergunta, essa instigação, ela é muito pertinente no sentido de nos estimular a olhar além, né? Nos estimular a... Tem uma hora que ele fala para além do dia a dia, né? Estimular a olhar além. Então também é um ato corajoso da gente, principalmente eu acho que quando a gente vive uma vida muito preocupada em subsistir, a gente fica muito preocupado com o agora, com o momento. E às vezes é um ato corajoso e revolucionário se olhar além, se permitir olhar além. Eu acho que é muito dessa coisa também de você perceber, né, a tua potência de ação, assim, saber que você é capaz. Então, eu gosto de confiança consigo mesmo, assim, né? Saber que você está construindo uma história, independente do que vai ser lá na frente, né? Mas é ter a coragem de acreditar, de seguir, de buscar. E eu sinto que às vezes a gente tem um hábito de diminuir a nossa trajetória, né? E acreditando a comparação acaba diminuindo a nossa capacidade de confiar na nossa própria trajetória. A gente está sempre dizendo, não, mas ali está melhor, mas ali deveria sim. E é também corajoso e honrado a gente honrar nossa, não num lugar de a gente se achar melhor que ninguém, mas a gente conseguir ver o quão corajoso foi a nossa trajetória até aqui, independente do que for. Né? Por exemplo, o Maia fala de uma história entre continentes, mas não necessariamente isso é uma história mais corajosa do que a de quem não tem uma travessia intercontinente, alguém que nasceu e morreu no mesmo lugar. Mas com certeza essa pessoa também tem muitas coragens, mas em algum momento ela se permitiu olhar além. Provavelmente você botar, assim, pensando nisso, não tem como a gente medir, né, quantificar, assim, né, a coragem, mas ela realmente vai ter, assim, ela tá dentro do contexto da pessoa, né, se você pensar assim, alguém que viveu sempre no mesmo lugar, então, essa pessoa não vai ter tido coragem, provavelmente ela tem o tempo inteiro, assim, né, em outras questões, em outras esferas, assim. Então, é que isso, né, tá presente o tempo inteiro, né, então, independente do contexto, assim, isso está te movendo, né, é o que te move, assim, de alguma forma, mas você continue seguindo a vida. Gente, a gente filosofou, hein? A gente sempre filosofa, né? Fica aqui fritando, assim, sempre. Eu espero que vocês gostem muito do nosso entrevistado da semana que vem, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês, principalmente, parem um pouquinho e pensem aí, qual é a tua trajetória, a tua jornada de coragem, né? Se você sentir vontade de compartilhar com a gente, escreve aqui nos comentários. Vai ser uma alegria pra gente ler a tua trajetória. Assim como se em algum momento, principalmente se você mora no Rio de Janeiro ou em Florianópolis, você sentir vontade de contar a sua história aqui pra gente, entre em contato com a gente. Óbvio que a gente faz uma curadoria, mas a nossa intenção sempre é que todas as pessoas percebam que elas têm uma trajetória de coragem. Tem com certeza, e acho que se você sentir assim, né, muitas vezes isso vai te exigir coragem também, né? De se colocar nesse lugar, assim, de que muitas pessoas dão desafio, mas esse é um convite, né? Aberto sempre, assim. E é isso, né, Mariana? É isso aí, gente. E espero que vocês, né, falar também, reforçar o convite da Ju, que você escuta muito, né, a próxima entrevista, assim. E também comentem o que vocês estão achando desse formato, se vocês preferem ou não. Se não faz nenhuma diferença, se é um preciosismo da nossa parte. Eu vou dizer assim, é um preciosismo, mas eu sinto que pra gente fazer é sempre, né, mais legal, assim. Isso é verdade. Né, tá com as pessoas realmente, a gente poder conversar e tal. Mas, enfim, né, comentem embaixo. Por favor, como vocês sentem. A sua participação também é muito importante, afinal de contas, a gente produz isso aqui pra gente, mas também pra impactar, pra inspirar você, né? Seria muito legal, muito corajoso que daqui a algum momento alguém chega e fala, nossa, esse vídeo me inspirou a alguma coisa. Né? Ou mesmo isso, né? Assim, não, eu me vejo nesse lugar, assim, né? Eu tenho uma história pra compartilhar também. Acho que
Com certeza.